pessoal, a gente vai trabalhar hoje com a segunda fase do modernismo brasileiro em prosa. Quer dizer, relacionando-se a romances, contos que são produzidos a partir de 1930 até 1945. Canal Trolendo apresenta Literatura para o Enem. Dentro desse cenário surge o chamado romance regionalista de 1930. Esse romance regionalista, ele tem uma particularidade, né? Os autores, eles vão escrever a partir dos espaços que eles nasceram, que eles habitaram, então eles vão dividir com a gente uma série de práticas culturais vistas nessas regiões. É importante nós lembrarmos que o romance regionalista, ele não surge no modernismo, ele surge no romantismo. Então, no modernismo, é uma releitura desse romance regionalista, porque lá no romantismo havia uma certa superficialidade. José de Alencar, ao escrever O Gaúcho, ele nunca foi ao Rio Grande do Sul e escreveu um romance, né, a partir de leituras, né, sobre o estado, sobre esse estado. Agora não, esses escritores vão falar de problemáticas que eles vivenciaram, né, ou vivenciam nas obras, que são próprias da região na qual eles nasceram. Então nós vamos ter aí grandes escritores, como José Lins do Rego. O José Lins do Rego vai escrever sobre o espaço da Paraíba. O José Lins do Rego tem uma tríade muito famosa chamada Menino de Engenho, que é uma obra com características autobiográficas. Ele se coloca no romance, né, com alguns fatos que aconteceram na vida dele. Então o personagem se chama Carlinhos e que convivia com o avô José Paulino. É uma trilogia, começa com Menino de Engenho, passa por Doidinho e chega até Banguê. Então o José Lins do Rego, ele vai escrever um romance regionalista com críticas, né, ao coronelismo, com passagens em que ele fala sobre a seca nordestina e a decadência do ciclo da cana-de-açúcar no livro Fogo Morto, que é o principal livro de José Lins do Rego. Outra artista que compõe a segunda fase do modernismo brasileiro é a Raquel de Queiroz, que é a primeira mulher, né, a participar da Academia Brasileira de Letras e é a primeira mulher que nós estamos estudando em literatura. Isso, né, na segunda metade aí do século XX. Veja quanto tempo para nós estudarmos uma mulher no cenário da literatura. Nós começamos lá no século XVII. Então, aí a gente vê a desigualdade de gênero também na literatura. A Raquel de Queiroz, ela vai escrever sobre o espaço cearense. Ela tem uma obra chamada O 15, no qual ela vai registrar a grande seca que assola o estado em 1915. A Raquel de Queiroz, ela tem uma tendência, né, a fazer uma análise psicológica das suas personagens. No 15, nós temos uma personagem chamada Conceição, em que ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, ela vai comandar uma fazenda. Então, a Raquel de Queiroz, ela é uma escritora que também foi perseguida na ditadura getulista, porque ela colocou a mulher no lugar de poder, coloca a mulher no lugar de tomadas de decisão. Ela escreveu também um livro chamado Memorial de Maria Moura, que trata, né, de uma mulher revoltada com a sua situação e resolve, né, ter um grupo para comandar, né? Então ela é um símbolo de resistência feminina. A grande expressão do segundo momento do modernismo é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele escreve também esse romance regionalista que é locado no estado de Alagoas, mas ele tem uma característica que herda de Machado de Assis. Esse regionalismo de Graciliano Ramos é tido como regionalismo universalizante, ou seja, embora aconteçam as ações em Alagoas, esse homem poderia habitar qualquer espaço do mundo, poderia viver na China, poderia viver na Alemanha, ele é um cidadão do mundo. A obra, né, que é mais conhecida de Graciliano Ramos é
Vidas Secas, em que ele escreve a história de uma família de retirantes. Essa temática retirante se repete muito na obra desses escritores, né? Retirantes é aquelas pessoas que caminhavam em busca de melhores condições de vida de fazenda em fazenda, quando a seca atingia as regiões. Então Fabiano, Sinhá Vitório, o filho mais novo, o filho mais velho e a cadela baleia, a cachorra baleia, eles vão andando, né? Vão andando mesmo literalmente para não morrer de sede e fome. Então ele vai trabalhar esse aspecto da miséria humana e das faltas de condições que atingiu as famílias, né, durante os períodos de seca registrados aí nas primeiras décadas do século XX. Também escreveu o livro São Bernardo. Em São Bernardo ele promove uma intertextualidade com Dom Casmurro, de Machado de Assis. A personagem Paulo Honório, que é o narrador da história, era muito ciumento com relação à sua mulher Madalena, que era muito mais inteligente que ele, muito mais esperta, tinha um lado de socialismo muito forte, assim como o Capitu. E a Madalena acaba por não suportar essa ideia e se suicida, tomando um chá. É muito parecido com a cena que nós temos em Dom Casmurro e que o Bentinho resolve, né? Ou pelo menos queria se matar tomando um café e não consegue ir até o fim dessa empreitada. Então há uma intertextualidade muito forte de São Bernardo com a obra Dom Casmurro. O Graciliano Ramos, então, é detentor da característica desse regionalismo universalizante, com características do aprofundamento dessa personagem, a chamada análise da alma humana ou o psicologismo.